E a mesma coisa se aplica aqui para o que essa jornalista falou para o nosso querido Anthony Pompliano, pouquíssimos dias atrás. Foi na época que eu estava viajando, ele deu essa entrevista aqui, e me chamou muito a atenção essa entrevista, por quê? A apresentadora da Fox News, pessoal, essa senhorita aqui, ela disse que tinha medo de investir 2% do capital dela em Bitcoin, porque a gente já sabe onde o Bitcoin esteve, né? Porque a gente já sabe onde o Bitcoin chegou, onde o Bitcoin já esteve, que ele é muito volátil, e ela tinha medo de colocar 2% do capital dela em Bitcoin. Parece que você já ouviu essa história antes, né? Então esse é um clássico. E isso nada mais é do que um teste de ego, e eu vou te explicar o porquê, e eu vou soltar esse vídeo aqui na tela para você entender o que o Anthony Pompliano falou para ela quando ela disse isso. Foi há pouquíssimos dias atrás, quando o Bitcoin estava 95 mil. Deixa eu jogar na tela aqui para vocês com áudio. Ó, se liga. Vamos lá? Vamos ouvir aqui. Pouquíssimos dias atrás, semana que eu estava viajando, Bitcoin 95.851. Vamos lá? Say to people who say it has had a massive run, mentally it's difficult to kind of get on board at these levels when we know where. Ela falou que, olhando para toda a esticada que o Bitcoin deu, é um pouco difícil entrar no Bitcoin nesse nível de preço que ele está. 95 mil está muito caro. It's been, and we've also seen that volatility. Quando a gente olha para onde o Bitcoin já esteve, sem contar a volatilidade do ativo. Somebody very smart told me, well, take 2% and just money that, you're willing to risk and put it in. I still find that difficult to do. E uma pessoa muito inteligente falou para mim, pô, tá com medo? Pega 2% do teu capital, 2%, coloca em Bitcoin. E eu ainda assim acho isso muito difícil para fazer. Ô, senhorita jornalista da Fox Business, venhamos e convenhamos, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. E aí o que o Anthony Pompliano... O Anthony Pompliano categoricamente joga direto para ela o que tinha que ser falado. Yeah. If you go back to the 1980s or 1990s, buying the S&P 500 was real scary. Acabou. Matou o argumento aqui. Se você voltar para 1980, 1990, naquela época, era muito assustador comprar ações do S&P 500 também. But you were a genius if you did it in hindsight. And so same thing. Mas você seria chamado de gênio se você tivesse feito isso lá em 1980, 1990. Thing here with Bitcoin is you can look backwards and see how high it rose, but if you look forward and say, well, if this continues, which we have every reason to believe it will, buying today is the second best time to buy because the first best time was yesterday. Então ele falou o seguinte, e quando você olha para o Bitcoin e fica com medo por causa de onde ele estava e do quanto ele já subiu, é só você olhar para frente, para o quanto ele ainda irá se valorizar e entender que o melhor momento para comprar é hoje, que foi melhor, que é melhor hoje do que será amanhã. Ou seja, basicamente o que ele quis dizer é o seguinte, se você olhar para a projeção do Bitcoin, entender o que é o Bitcoin e aonde ele vai chegar, você não está falando de trade. Se você é trader, aí é outra história. Está falando de holder, longo prazo. O melhor momento é hoje. Não tem essa. Você compra... Não existe, pessoal. Não existe. Isso é comprovado. Uma única pessoa que comprou Bitcoin e segurou por 4 anos que tenha ficado no prejuízo. É impossível. Você não vai encontrar uma única pessoa que comprou Bitcoin, segurou por 4 anos e tenha ficado no prejuízo. Não existe. Não existe. Isso não existe. A cada 4 anos, o Bitcoin vai estar muito acima do valor que ele esteve nos 4 anos anteriores. And if we keep waiting, it's only going to get worse and worse. E se a gente ficar esperando, vai ficar cada vez pior e pior, mais caro para comprar Bitcoin. And so I do think... I hear you. It's hard to pull the trigger. Of course, and that's true of all E ela falou, eu estou escutando você, eu estou entendendo, mas é difícil puxar o gatilho. financial assets, right? I mean, think of a real estate market. If people will go and they'll say, oh my God, I could have bought 5 years ago. Now it's at this price. I just can't wrap my head around that. Well, exatamente, cara. Ele acabou de falar do mercado imobiliário. Muitas pessoas 5 anos atrás falaram assim, caramba, eu podia ter comprado uma casa barata. 5 anos se passaram, agora essa casa está mais cara. Não é assim? If you wait 5 more years, the dollar is going to continue to be devalued. And so usually, if you decide, hey, I want to own something, go ahead and buy it. E se você esperar mais 5 anos, o dólar vai continuar se desvalorizando e as casas vão continuar ficando mais caras
e você vai ter que ir ali, go ahead and buy. Você vai ter que ir lá e vai ter que comprar de qualquer jeito, pagando mais caro por causa da desvalorização do dólar. Inclusive, falando sobre comprar casas, eu estava pesquisando lugares para comprar casa aqui na Flórida, e um amigo meu se mudou recentemente. Eu fui ajudar ele na mudança, sábado agora. Ele se mudou aqui para uma região onde os preços das casas são extremamente baratos, que é uma região que está em desenvolvimento aqui na Flórida. E, cara, você não encontra casa, quando eu falo casa boa, por menos de 400 mil dólares. E nesse lugar, ele conseguiu comprar por 300 e poucos mil, que é um preço extremamente barato, extremamente abaixo do mercado. É uma região um pouquinho mais afastada de Orlando, deve dar mais ou menos uns 30 minutos de Orlando, 30, 35 minutos de Orlando, mas é uma região que está crescendo muito, as casas estão muito baratas, está muito interessante comprar ali, só que quem comprar uma casa ali por 300 e poucos mil, caso eu compre ali, eu não sei se eu vou comprar ainda por lá, estou pesquisando ainda, mas daqui a 5 anos, essa casa de 300 e poucos mil vai estar valendo mais. E a mesma dinâmica é aplicada para o Bitcoin, meus amigos. O dólar, sabe por que o Bitcoin não tem topo? Porque o dólar ele não tem fundo. Então, sempre que tiver problema, vai ter impressão de dólar, vai ter dinheiro sendo impulsionado para o mercado, o dólar vai continuar se desvalorizando e as coisas vão continuar ficando mais caras. É o ciclo econômico, é assim que funcionam as coisas. E se você é um cara inteligente, você vai entender isso e vai começar a colocar mais de 70% do seu capital em Bitcoin.